A autora Diana Gabaldon já anunciou o título do último livro de Outlander, e essa revelação traz um detalhe que não é apenas poético, mas pode esconder uma despedida amarga para Jaime Fraser. Vamos analisar como isso afeta o nosso guerreiro das Terras Altas e o que significa para a temporada final de Outlander. Olá, amigos do canal Série Histórica! Hoje vamos mergulhar na revelação mais recente do universo de Outlander. O 10º e derradeiro livro de Diana Gabaldon se chamará A Blessing for a Warrior Going Out, que em português seria algo como Uma Bênção para o Guerreiro que Parte. À primeira vista, parece só um nome bonito, mas quanto mais vasculhamos o significado dessa bênção, mais percebemos que ela carrega peso histórico, tensão dramática e um aviso sinistro sobre a jornada de Jaime, Claire e toda a família Fraser. Neste vídeo, vamos analisar os significados por trás desse título e como isso entrelaça com o contexto histórico da Guerra de Independência norte-americana. Mas é claro, nós vamos também discutir o maior enigma da série. Afinal, como a 8ª temporada da televisão vai amarrar tantas pontas enquanto o livro final ainda nem chegou às livrarias? Preparados para o fervilhante ano de 1780, onde política, fé e destino se chocam de forma explosiva? Então, bora! Um título que assusta e fascina. Em seu blog, a autora Diana Gabaldon fez o anúncio do nome do 10º livro, e de imediato, fãs perceberam a ambiguidade da expressão inglesa going out. Ela pode significar simplesmente sair para a batalha, mas também sugere partir deste mundo. Coloque a palavra guerreiro nessa equação e o sinal de alerta dispara. Quem mais seria esse guerreiro além de Jaime Fraser? A autora correu às redes sociais para tentar acalmar os leitores, afirmando que isso não quer dizer que Jaime vai morrer. Ela explica que se trata da bênção de São Miguel, rezada por qualquer guerreiro que parte para algo perigoso. Há muita gente nesse livro que merece essa oração, ela disse. Mesmo assim, a própria Diana admite que o caminho será arriscado, e não apenas para Jaime. No 9º livro, Diga às abelhas que não estou mais aqui, a família Fraser quase se despede definitivamente do patriarca depois que ele leva um tiro na batalha da Montanha King. Claire o salva por um triz graças aos seus conhecimentos médicos. E há um toque de magia que só alguns viajantes do tempo enxergam. A bênção de São Miguel. Fé, espada e fogo celestial. Para entender por que Gabaldon escolheu essa oração, precisamos analisar a origem desse versículo, que é muito antigo na liturgia latina. Essa prece já constava do Missal romano de 1570 e era usado em ladainhas e festas do arcanjo. Ou seja, a oração ecoa tradições bem mais antigas, nas quais Miguel é visto como capitão das milícias celestes, protetor dos exércitos de Deus. Soldados medievais gravavam o nome do arcanjo em espadas e brasões. Na Escócia gaélica do século XVIII, existiam cânticos populares como Michael das Vitórias, que invocava Miguel como protetor dos guerreiros. Aliás, nas terras altas da Escócia, de onde Jaime vem, muitos clãs católicos mantinham devoção a São Miguel, pedindo coragem antes de enfrentar as campanhas jacobitas. Assim, quando Jaime se benze antes de uma batalha, ou quando vemos os personagens escoceses de Outlander fazendo a invocação a São Miguel, estamos vendo um ritual histórico real. Abençoado Miguel, defenda-nos. Jaime, a fé católica e uma profecia sombria. Nos livros, Frank Randall, historiador do século XX e ex-marido de Claire, reuniu recortes e registros militares indicando que um James Fraser teria morrido em combate, provavelmente na Batalha da Montanha King, em 7 de outubro de 1780. Esses papéis chegam às mãos de Claire e Brianna no livro 1, A Viajante do Tempo, e depois voltam a ser mencionados em Um Sopro de Neve e Cinzas. Desde então, a profecia paira sobre a família Fraser, e embora tenha sido quase concretizada em Diga às Abelhas, o futuro título 10, Uma Bênção para o Guerreiro que Parte, reacende o temor de que Jaime ainda enfrente seu destino. A prece de São Miguel combina com esse perfil, um chamado à defesa do bem mesmo, quando a morte ronda o campo de batalha. Quando a história chega a 1779,
Jaime está prestes a ser tragado pela etapa decisiva da Revolução Americana. O cerco se fecha. O exército continental precisa de veteranos. Os altos oficiais se lembram então do bravo escocês, e o dever bate à porta. Claire sabe que se o marido voltar para a linha de frente, a profecia pode enfim se cumprir. É aí que o título do livro virá adaga no coração dos fãs. A bênção para o guerreiro soa como a oração que Claire sussurraria se tivesse de se despedir do amado, sem garantia de retorno. Guerra da Independência. Para enxergar o perigo, basta olhar o mapa real. A Batalha da Montanha King, ou King's Mountain, foi travada em 7 de outubro de 1780 e foi decisiva para o rumo da guerra. Patriotas das colinas, muitos de origem escocesa, cercaram e derrotaram as tropas lealistas lideradas pelo Major Patrick Ferguson. A vitória quebrou a moral britânica no sul, abrindo caminho para a Batalha de Yorktown 3 anos depois, selando o último confronto da Guerra Americana da Independência. Na narrativa de Gabaldon, Jaime se vê na linha de fogo justamente nesse confronto. Historiadores descrevem Montanha King como combate corpo a corpo, barranco acima, em terreno pedregoso. Se o 9º livro fecha com esse cliffhanger, o 10º precisa continuar exatamente onde o tiroteio parou. Ou seja, a guerra ainda ruge em torno da Carolina do Norte. Jaime pode estar a apenas alguns dias de outro embate, talvez contra tropas que recuam até a Virgínia. A bênção, então, funciona tanto como despedida quanto como armadura espiritual. O grande problema da temporada 8: tempo, roteiro e repetição. Agora, vamos falar da adaptação televisiva. O Show the Stars confirmou 10 episódios para a temporada derradeira, prevista para o fim de 2025. Porém, Diga às Abelhas que termina em suspense, sendo impossível fechar a série desse jeito. O resultado disso é que os roteiristas já anunciaram que vão misturar material inédito do 10º livro, mesmo sem ele publicado. Isso cria vários desafios criativos. Primeiro, porque haverá pouca margem para surpresas. Qualquer mudança pode bater de frente com o que Gabaldon lançará depois. Segundo, porque Diga às Abelhas já traz um quase funeral de Jaime. Se a série mostrar essa cena épica e logo em seguida colocar o guerreiro em mais uma missão mortal baseada no título Bênção, corre o risco de soar repetitiva. Crítica e público têm reparado na fórmula. Jaime quase morre, Claire o salva, em arcos recentes. Numa temporada final, repetir o truque 2 vezes pode diluir o impacto dramático. Os produtores têm algumas cartas na manga. Podem condensar as 2 quase tragédias em um único grande ato. Adiar o evento do 10º livro para um epílogo em tom de esperança. Ou transferir o centro do perigo para outro personagem, como Brianna ou William, herdeiro de Jaime. E cada caminho traz desafios de ritmo e fidelidade à essência da saga. O showrunner Matthew B. Roberts prometeu que o coração da história de Jaime e Claire permanecerá intacto. Mas, entre roteiro, cronograma de filmagem e expectativa de fãs, há uma corda bamba. A série não pode ignorar o livro 9 nem revelar demais do livro 10. Ao mesmo tempo, precisa dar sensação de fechamento. Possíveis baixas e o peso do adeus. Mesmo que Jaime sobreviva, é improvável que todos os Frasers escapem ilesos. A Revolução não perdoa. Personagens como Ian, Fergus, Marsali ou até Lord John vivem em risco constante. Além disso, doenças, duelos e acidentes eram comuns no fim do século XVIII. Cada morte possível carrega significado. Isso nos lembra de que o mundo de Outlander é cruel, ainda que tingido de fantasia temporal. Diana Gabaldon sempre defendeu o realismo histórico da série e não hesita em cortar vidas para reforçar essa verossimilhança. Se a autora batizou o livro final com a bênção de um guerreiro, talvez esteja preparando o leitor para múltiplas despedidas, não apenas de Jaime. Na tradição católica, a oração a São Miguel pode ser rezada por todos que partem em missão arriscada. Logo, a batalha a que o título se refere não precisa ser armada. Pode ser o parto de Brianna, a travessia no tempo de Roger, o luto de Claire. Por que a bênção importa tanto para Jaime? A fé católica é uma das características mais marcantes do personagem Jaime Fraser. Ele era chamado de papista, e esse nome, antes de ser uma tentativa de insultá-lo,
era uma acusação grave de traição ao rei. Nós comentamos isso em detalhes em outro vídeo aqui do canal, vou deixar o link na descrição para você assistir depois, vale muito a pena. Então, além do catolicismo, Jaime carrega a identidade de guerreiro escocês. Nos clãs das Terras Altas, existia a figura do Anaman, o homem que partia para a luta em defesa do clã, crendo que uma oração o protegeria tanto quanto o aço. Jaime absorveu esse código de honra ainda na juventude, em meio às rebeliões jacobitas falhadas que o expulsaram de sua terra. Quando ele chega às Carolinas, encontra outra guerra, outro juramento e novos fantasmas. Ao escolher a prece de São Miguel, Gabaldon costura a trajetória espiritual do personagem, unindo passado, presente e futuro em uma única frase carregada de significado. Historiadores lembram que muitos soldados continentais vindos da Escócia levavam medalhas do arcanjo costuradas na roupa. Em cartas preservadas pelo Museu de Charleston, há relatos de viúvas que recebiam essas medalhas junto aos pertences do marido, como símbolo de que ele partira protegido por Miguel. Esse detalhe combina com a possibilidade de Claire ou Brianna entregarem a Jaime um pequeno relicário antes da próxima batalha. Se a série quiser emocionar, basta mostrar a peça reluzindo ao sol das colinas da Carolina, minutos antes de alguém gritar "Fogo!". Fogo! Fogo! A costura delicada entre livro, série e fandom. A partir daqui, o trabalho dos roteiristas é um bordado apertado. Qualquer alteração drástica pode ecoar entre leitores assíduos e espectadores casuais. Se Jaime morrer na TV antes do livro sair, a surpresa literária some. Se ele viver na TV, mas cair no livro, a coesão se perde. Por isso, alguns analistas acreditam que a temporada 8 terminará com um final aberto controlado. Jaime sai para a guerra, recebe a bênção, e o desfecho real fica em suspense, permitindo que cada mídia feche a história a seu modo. Mas sempre haverá quem conteste qualquer diferença. Afinal, Outlander sempre se orgulhou da fidelidade estrutural. Diana Gabaldon, que atua como consultora da série, já declarou que confia nos showrunners, mas deixa claro que o livro é o livro e a série é a série. História dentro da história. Por que continuamos presos a Outlander? No fundo, o fascínio por Jaime e Claire vai além de romance ou aventura. É sobre a sensação de que existe um fio invisível ligando escolhas individuais a eventos gigantescos da história. Quando lemos os livros ou assistimos à série, sentimos o eco de milhões de soldados reais que partiram sem saber se voltariam. Talvez a oração de São Miguel não seja algo que garanta um final feliz. Talvez ela garanta apenas coragem. Ou talvez a maior lição por trás desse título seja simples e profunda. Cada despedida carrega uma faísca de esperança. Jaime pode tombar, mas a bênção diz que não parte sozinho. Leva consigo a voz de quem acredita na luta por um mundo melhor. Sejam as terras altas escocesas, sejam as florestas da Carolina, o guerreiro que sai leva a chama da narrativa que conquistou milhões. Quando fecharmos o último capítulo, seja no livro, seja na tela, entenderemos que coragem, fé e amor atravessam o tempo do mesmo jeito que Claire atravessou as pedras. Agora me responde, qual é a sua aposta para o final de Outlander? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Ah, e se aparecer aqui embaixo, o botão chamado Hype aperta, por favor. Esse pequeno gesto vai fazer o YouTube mostrar o vídeo para outros fãs de Outlander. E ainda me motiva a trazer novos conteúdos com teorias e curiosidades sobre essa série que a gente ama. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vá?